Conforme combinamos, esse é o exercício da live 1. Vamos dar algumas orientações, tá? Escolha uma situação simples vivida nos últimos dias e que tenha despertado algum desconforto emocional. Nesse primeiro momento, não escolha uma experiência muito dolorosa, traumática ou que ainda esteja causando um grande sofrimento. Por exemplo, você pode escolher alguém que não te respondeu uma mensagem, ou algo que você tinha combinado e não aconteceu como esperava, alguém que te fez uma crítica, ou alguma discussão que aconteceu, ou alguma situação que gerou uma irritação, tristeza, medo, frustração ou ansiedade. O objetivo desse exercício não é encontrar rapidamente um lado positivo para o que aconteceu, nem buscar justificativas. A proposta é que você observe a experiência com mais clareza e aprenda a separar o fato da interpretação. E aí você consegue criar um espaço interno antes de reagir. Então vamos ao exercício? Então, busque uma posição confortável. Você pode fazer deitada, você pode fazer sentado, ou se quiser pode até escrever, tá? Você não só buscar os fatos na memória. Então, coloque-se numa posição confortável e feche os olhos. E faça 3 respirações profundas. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Vai permitindo que o seu corpo desacelere um pouco. Novamente inspira pelo nariz e solta o ar, todo o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira profundamente e solta toda a tensão, solta todo o ar pela boca. Agora, lembre-se de uma situação recente que te despertou alguma emoção ou desconforto. Ao se lembrar, não tente mudar o que aconteceu. Nem busque uma explicação. Apenas observe a situação como ela surgiu em sua memória. Vai observando qual foi o fato, o que você pensou no momento sobre o que aconteceu, que interpretação surgiu em sua mente. Que significado você deu para essa situação? O que você sentiu? Como seu corpo reagiu? Que parte do corpo você percebeu essa emoção, esse desconforto surgindo? Teve um aperto, tensão, agitação? Mudança da temperatura do corpo, mudança na respiração. Observe. O que você gostaria que tivesse acontecido de forma diferente? Qual a expectativa sua que não foi atendida? O que você desejava receber, ouvir, viver ou perceber nessa situação e não aconteceu? Agora, nós vamos ampliar um pouco o olhar, mas sem criar uma história positiva ou uma ilusão sobre o que aconteceu. Então, imagine que você consegue olhar novamente para essa situação
com um pouco mais de presença e consciência. Você não precisa buscar o lado bom do que aconteceu e nem criar uma explicação positiva. Tá? Não precisa também justificar o comportamento de ninguém. É importante que você não negue o que sentiu. E também não é necessário concordar com o que aconteceu ou aceitar passivamente se essa situação te causou algum desconforto ou te fez algum mal. Olhar de outra forma não significa trocar uma interpretação negativa por uma interpretação mais agradável, mais bonita. Apenas reconheça que existe aquilo que aconteceu e existe também a forma como você percebeu e vivenciou essa experiência. Nós vamos te ajudar a fazer isso. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente sei sobre essa situação? Eu sei de todos os elementos que envolveram para que a pessoa tomasse aquela decisão ou tivesse aquela atitude? O que de fato aconteceu? E o que eu concluí, imaginei ou interpretei sobre essa situação? Existe alguma informação que eu ainda não tenho? A minha primeira interpretação é a única possibilidade? Ou podem existir outros aspectos que eu ainda não consigo perceber? Vai refletindo sobre isso. Talvez você ainda não consiga compreender a situação de outra forma. E tá tudo bem. Você não precisa inventar uma resposta nova. Talvez nesse momento a percepção mais honesta seja apenas dizer: eu não sei tudo o que aconteceu. E sendo assim, será que você consegue permanecer por alguns instantes nesse eu não sei, sem que você tente preencher esse espaço com uma conclusão ou interpretação negativa, ou mesmo sem criar qualquer ideia ou justificativa sobre o que aconteceu? Será que você consegue ficar nesse silêncio e pensar só: eu não sei? Agora, vamos tentar fazer um movimento. Vamos iniciar um processo para escolher uma resposta mais consciente. Então, primeiro volte a atenção para você, perceba assim. Vamos pensar. Diante do que você sabe neste momento, como você pode agir com mais consciência? Você precisa esperar antes de reagir para conseguir agir com mais consciência? Precisa buscar mais informações? Precisa conversar com alguém para entender melhor o que aconteceu? Precisa expressar aquilo que sentiu? É necessário estabelecer algum limite com os envolvidos? Ou precisa apenas observar um pouco mais antes de tomar qualquer decisão? Pense um pouco sobre isso. Se você não precisasse reagir imediatamente, como você escolheria agir? Pensando numa escolha, numa resposta com
pouco mais de consciência. Qual atitude estaria mais alinhada à pessoa que você deseja ser? Como você pode respeitar o que sentiu sem permitir que a sua primeira reação conduza automaticamente às suas escolhas? Pense um pouco nessas possibilidades. E agora, respire profundamente e reconheça que você pode observar os seus pensamentos sem precisar acreditar imediatamente em todos eles. Você pode acolher as suas emoções sem se definir apenas por aquilo que sente. Você pode reconhecer que sua interpretação é uma forma de compreender a experiência, mas talvez ela não contenha toda a realidade. Você não precisa tentar transformar o que aconteceu em algo positivo. Pode apenas ampliar o olhar, acolher o que sentiu e escolher como deseja agir diante do que sabe no momento. A cada vez que você cria um espaço entre o acontecimento e a reação automática, você amplia a possibilidade de viver com mais presença e consciência. Pense sobre isso nos próximos acontecimentos que te causam algum desconforto. Agora, faça uma respiração calma e profunda. Sinta-se bem no aqui e agora e abre os teus olhos. Lembre-se, olhar de outra forma não é tornar positivo aquilo que acontecer. É reconhecer o fato, perceber a interpretação que foi construída, acolher os sentimentos e não tratar a primeira percepção como a única verdade possível. E assim, a gente te convida para que durante essa semana você não tente mudar nada do que aconteceu, apenas observe. Sempre que algo gerar desconforto, anote o que aconteceu, o que eu pensei, o que eu senti, como o meu corpo reagiu, como eu agi, como eu gostaria de agir com mais presença e consciência diante desse fato. Um abraço e uma boa semana.